Olá, tudo bom? Você, querido telespectador, estamos aqui na TV Inclusão, na Web TV, na SMPD. Hoje eu estou aqui para falar de esportes paralímpicos. Hoje a gente vai começar uma sequência de programas que primeiro a gente vai fazer uma introdutória em relação à última Paralimpíada e a gente também vai começar a mostrar os principais órgãos no município, no estado do Rio de Janeiro, como eles estão funcionando, como está sendo o atendimento deles ao público, nós, pessoas com deficiência. E hoje eu estou aqui com meu amigo Marinho, que a gente, companheiro de rádio, começamos o programa A Voz do PCD, enfim, meu companheiro de jornada, como eu aprendi com ele no meio da política, foi um amigo que a política me deu. Fala aí, querido. Alessandro, tudo bem? Obrigado pelo convite, meu irmão, sempre um prazer estar com você aqui na TV da Inclusão, a falar do mundo PCD. É importante esse canal, extremamente importante falar sobre inclusão, que está para além só do PCD, é falar de artista independente, falar de negro, de mulheres empoderadas, de violência doméstica, todo tipo de visibilidade no mercado. Vamos falar aqui na TV da Inclusão. Obrigado pelo convite. Eu sou Luiz Marinho, um homem negro, careca, de bigode, cavanhaque, com a camisa de manga longa vermelha, dobrada, relógio prateado no pulso. Vou falar longe do microfone para você me identificar que está por aí. Aqui, muito obrigado pelo convite, meu irmão. Obrigado por começar a nossa audiodescrição. E eu hoje estou, além de cadeiras de rodas, estou com o meu relógio com pulseira dourada e amarela. Que dá para ter visto do céu, né? Isso, do espaço. Isso aí. Camisas do Marinho, bermudas do Marinho. E estou usando uma órtese com tênis. E vamos lá, vamos em frente. Vamos falar de Paralimpíada. Parece que foi ontem, mas não, foi esse mês de setembro, né? A Paralimpíada aconteceu durante 12 dias. Ela foi em Paris, logo após os Jogos Olímpicos. Eu vou passar para vocês, telespectador, que não sabe. No Brasil, infelizmente, ela não é 100% mostrada integralmente como foi as Olimpíadas. Então, vou falar alguns números para você ter uma ideia, que esse é um dos eventos esportivos, um dos eventos televisivos mais vistos no mundo. Para quem não sabe, são 3. O Oscar, a Copa do Mundo e a Paralimpíada e a Olimpíada. Nessa ordem aí. E agora eu vou começar a falar para vocês alguns números da França Paralimpíadas. Elas ocorreram do dia 28 de agosto ao dia 8 de setembro, foram um total de 11 dias de competição, sendo o 12º dia o dia de encerramento, né? Foram um total de mais de 4.400 para-atletas do mundo todo, das mais diversos países, onde o público que foi registrado nas transmissões de 3 milhões de telespectadores, para vocês terem uma ideia, foram 22 modalidades, sendo que foram 3 mil jornalistas credenciados só para a Paralimpíada, para você ter uma ideia. E essa foi a 17ª edição dos Jogos. Lembrando que na Olimpíada passada, se você não lembra, não sabe, nós ficamos em 6º em Tóquio, a mesma colocação do Rio 2016. E nessa Olimpíada nós ficamos em 5º, sendo com um total de 89 medalhas, sendo elas 25 de ouro, 26 de prata, 38 de bronze. E essa colocação para o Brasil foi inédita, certo? E foram 549 eventos das 22 modalidades que aconteceram. O que você achou desses números, Luiz? Só para começar o nosso bate-papo. Se o pessoal ter uma noção do que é o nosso paradesporto, ficamos na 5ª colocação de todo o ranking de medalha. A Olimpíada, né? A nossa participação é ínfima em relação à Paralimpíada. Na Paralimpíada, o Brasil é o 5º. Mas aonde treina o atleta paralímpico? Isso que eu vou falar. No Rio de Janeiro. Aonde é que ele treina? Aonde é que ele se desenvolve? Como é que a gente chega nesse atleta de alto rendimento? Como é que funciona isso? As pessoas nem sabiam que tinham. Excelente a tua pergunta. Inclusive, a gente vai ter uma série de reportagens especiais, além de mostrar como é que está a acessibilidade e mobilidade nas nossas ruas. Eu pretendo também, além de mostrar o NEAD, mostrar a SMPD e alguns outros órgãos, pretendo mostrar alguns centros de treinamentos, tanto da Polícia Militar quanto da Marinha do Brasil, né? Fazer imagens, ir lá, mostrar como é que você faz para chegar, as portas que você pode bater, para abrir talvez um universo para você de várias
possibilidades, porque só depende de você. O paradesporto realmente, eu era atleta, pouca gente sabe, eu sofri um acidente há 21 anos, e quando eu sofri esse acidente, eu fiz 10 anos de fisioterapia. Eu passei por 2 seleções paralímpicas, e quando eu vi o universo de possibilidades que se abriu para mim, eu vi que eu poderia continuar a ser atleta. Achei que nunca ia encontrar um esporte que eu amasse tanto quanto a luta. Encontrei a paracanoagem, né? Um esporte que está no meu coração também, e me ensinou muito. Então, enfim, as possibilidades são infinitas. A gente vai mostrar isso. Você traz um tema extremamente importante, Alessandro. Estamos no Setembro Verde, terminando o Setembro Verde, que é o mês da inclusão social da pessoa com deficiência, está o Dia Nacional, né, das pessoas com deficiência, de Libras, vários acontecimentos no mês de setembro, né, várias datas importantes. Mas, na verdade, o que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, nesse mês de setembro? O que aconteceu de verdade? Ter os dias é muito legal, ter o Setembro Verde, tudo isso é muito maravilhoso, mas está no campo ideológico. E no campo da prática? Quais foram as ações efetivas que estão acontecendo? Todo mundo adorou a Paralimpíada. Todo mundo adorou, todo mundo se emocionou com o Gabrielzinho, que eu chamo de, né, o herói improvável. Todo mundo ficou extremamente feliz de ver aquelas pessoas com tanta dificuldade fazer resultados tão extraordinários. É verdade. Mas ela está passando. Essa imagem da Paralimpíada está ficando para trás. Outros eventos estão acontecendo, está aí o Rock in Rio, as pessoas vão esquecendo e só vão lembrar daqui a 4 anos de novo. É verdade. Vamos continuar 4 anos em visibilidade? Quantos Gabrielzinho nós estamos perdendo a oportunidade de termos? Muitos. Aquilo ali, quando tu vê a alegria daquele garoto, eu sou extremamente fã do Gabrielzinho, não pelos resultados olímpicos dele, paralímpicos dele, e sim pela alegria de viver. E deveria ser o cara mais, né, problemático, cheio de problema. Tu vê ele alegre o tempo inteiro. O tempo inteiro. Toda a deficiência que ele tem, você vê aquele cara extremamente alegre, divertido, passa essa imagem de diversão. Então você que acha que o mundo acabou porque ficou deficiente, com um acidente, ou já nasceu com a sua deficiência, Gabriel é um exemplo para a gente. É isso que eu me pego muito nisso, os exemplos de vida. Você que está em casa achando que o mundo acabou, está na sua deficiência, acabou não, irmão. O tempo não para. Acabou não. Gabriel é um exemplo. Olhe para o Gabriel e pense no tamanho daquele sorriso. Aquele sorriso traduz tanta coisa importante, Edson. Tem tanto significado por trás daquele sorriso, daquela alegria, daquela dancinha que ele faz, extremamente divertida. Tem muito conteúdo ali dentro. Então você analisa direito, entra na internet aí, você que tem um vídeo, passa de novo. Aquele momento que ele recebe a medalha, a dancinha que ele faz, quando diz amassei e tal. E é verdade. Para quem não sabe, o termo amassar, amassei é um termo usado na luta, né? Quando você está passando, fazendo a chamada passagem de guarda, aí você consegue passar, você diz que amassou o cara, né? Para você ver, Gabrielzinho nada muito mais do que eu, umas 10 vezes mais do que eu. Pô, a máquina. Então, como é que eu não posso me permitir ficar triste, depressivo? Não posso me permitir fazer isso. Então, de vez em quando eu estou meio baqueado, eu vou lá, eu gravei um pedacinho e vejo aquela imagem do Gabriel fazendo a dancinha no pódio. Aí eu lembro que eu não tenho esse direito de ficar triste. Obrigado. De me sentir infeliz e depressivo. Faço esse exercício todos os dias de manhã quando eu acordo, eu assisto ali 10 segundos do vídeo do Gabrielzinho, vou para a rua com a disposição, irmão. Obrigado, Luiz. Para quem não sabe, né, muita gente aqui que está acompanhando a TV Inclusão não sabe que eu e o Luiz, a gente começou na rádio. Então, ele tem isso como missão de vida, porque ele tem um filho com uma síndrome de Kawasaki. Isso. E ele não é deficiente, mas ele defende a nossa causa com unhas e dentes. Trabalhou com o deputado Gil Viana, que foi o antigo presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, que infelizmente veio a falecer com Covid. E ele que me convidou para começar na rádio e hoje também me trouxe aqui. Hoje eu estou aqui, né, começando essa programação na TV Inclusão. E a gente tem uma longa caminhada pela frente. E eu te digo de coração obrigado, porque
muitas vezes é a tua força de vontade que me dá mais força para continuar e perseverar, calcar o caminho. Eu tenho falado, Alessandro, que a gente precisa sair do campo ideológico, do campo da teoria e do campo da prática. Com certeza. As pessoas estão na prática que as coisas aconteçam, né? A gente está muito na academia, os congressos, os seminários, as rodas de conversa, estão tudo muito acadêmico, mas nada de entrega de verdade. Tem que empregar o deficiente, tem a cota de 2 a 5%, mas quem está empregando? Tem as campanhas de empregabilidade por aí, mas estão empregando quanto? Que tipo de deficiência emprega mais? Estão falando de paradesporto. Onde é que tem centro especializado? Tem no Cefam, é aberto para todo mundo? Sou deficiente, quero fazer uma atividade. Meu filho quer quero que meu filho seja um para-atleta. Aonde eu procuro? É fácil para chegar no Cefam e dizer, quero escrever meu filho aí para ser um para-atleta? É assim que funciona? Procuro uma Vila Olímpia da prefeitura e vou ter essa acessibilidade para isso, essa inclusão de colocar o meu filho para fazer um desporto. Como é que faz desporto no nosso estado do Rio de Janeiro? Como é que faz desporto na capital do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro? Como é que eu tenho um filho de 10 anos, vi a Paralimpíada, fiquei amarradão pra caramba, quero que meu filho participe desse mundo. Qual é o primeiro passo, Alessandro? Fala para mim. Meu amigo, vamos lá. O caminho ele é árduo, porque primeiro você tem que ver se você tem a capacidade, né, para você fazer o esporte de alto rendimento. Quando você é novo, você tem que treinar, começar, e aí vai chegar uma determinada idade, você vai escolher um esporte esse, que pode ser uma paixão, ou pode ser um esporte que realmente você pode vir a se desenvolver, e aí você vai começar a procurar os chamados resultados, os chamados meetings nacionais, né? Mas para chegar nesse ponto, geralmente as competições são de adultos. Tem as categorias adolescentes, mas dificilmente eles despontam de imediato na Olimpíada, né? Mas antes da competição, eu quero colocar ele para começar. Aonde eu vou? Onde eu levo meu filho? Qual local de procura? Que porta é essa que está aberta para eu encaminhar o meu filho? Primeira porta que se abre para todo deficiente físico são os chamados centros de reabilitações. Você tem a BBR, você tem o SARA, né? Você tem os centros que você é obrigado a passar para você calcar o caminho, para você tirar o seu CID. Muitas vezes, no meu caso, eu tive uma lesão medular, né, a nível de cervical. Eu tive que fazer fisioterapia 10 anos, porque além de usar a cadeira, eu deambulo. Então, a qualquer momento eu podia voltar a andar de muleta. Eu cheguei a usar a muleta, mas não consegui. Então, assim, eu só posso te dar um laudo definitivo se chegar ao prazo máximo, que são 10 anos. Então, nesse caminho, as pessoas vão te indicar, você chegou ao teu estágio máximo, daqui para frente é difícil você evoluir, eu vou te indicar esse centro aqui, esportivo, essa associação, e lá você vai conseguir fazer um esporte. Nós temos a Andef em Niterói também, esqueci de mencionar a Andef. Então, esses são os caminhos, né? Mas é um caminho que você vai calcando até você chegar num nível, né, conseguir fazer tempos, ou fazer marcas, né, se for o caso, o atletismo, né, que você possa se destacar a nível nacional, nível sul-americano e depois a nível mundial. Mas tem facilidade já. Vou a BBR. Chega lá, eu quero chamar meu filho para fazer esporte. Eles vão me atender? Primeiro você vai ter que passar, né, quando a gente fica deficiente ou a gente nasce com uma deficiência, você tem que ter um laudo definitivo e um laudo. Tem o CID, tem tudo do meu filho. Por exemplo, meu filho é autista. Tem laudo, tem o CID, tem tudo. Gostei da Paralimpíada e quero colocar meu filho para fazer esporte. Vamos ter que ver uma categoria, temos que ver um esporte no qual ele se encaixa, qual também ele se sinta à vontade de fazer, realizar aquilo ali todos os dias, e aí ver se ele vai se destacar e vai ter condições de ser um para-atleta de nível, ou a nível sul-americano, nível mundial, né? Isso aí é uma coisa que leva tempo, né? Para você fazer determinadas marcas, determinadas coisas, você tem que levar uma vida de atleta normal, né? Porque a pergunta, o deficiente sempre ficou em casa, é o cara com sentença sem cometer crime, então ele foi preso muito tempo em casa,
que a rua não é acessível para ele, a sociedade não é inclusiva, então ele foi um penalizado sem ter cometido crime. Só que com a abertura, as coisas estão começando a funcionar, precisa olhar, né, população diferente. Quero agradecer a grande mídia, em especial a Rede Globo, fez um programa chamado Falas de Acesso, que deu um pequeno toque do que é esse mundo atípico para as pessoas. Muita gente ficou chocada, muita gente, né, se assustou. Quem são essas pessoas? Quem é essa galera que está por aí? Então, eu quero só fazer o esporte. Eu pode nem virar um atleta de alto desempenho, mas eu quero que ele faça uma atividade física. Nós temos várias... As academias estão adaptadas, os centros de esporte estão adaptados, as vilas olímpicas, toda essa área. Tem um projeto da Prefeitura Rio Informa, ele está preparado para inserir esse deficiente visual, deficiente auditivo. Tem lá um intérprete de Libras na Vila Olímpica, nesses centros de esporte tem o intérprete de Libras, tem piso tático. Uma das ideias, qual é essa realidade? Uma das ideias do programa é a gente começar a mostrar essa realidade agora com o advento da televisão, que é diferente do rádio. Você vai poder mostrar imagens, essas imagens vão ecoar, né? Principalmente a gente quer mostrar como estão as nossas ruas. Por isso que eu falo, esse programa vai ser uma viagem no mundo da acessibilidade, da mobilidade e da deficiência. Porque a ideia é você mostrar, não para criticar, mas para você mostrar que existem problemas que têm que ser solucionados, até para você conseguir fazer aquilo que se diz, né? Acessibilidade e mobilidade, e fazer a inclusão de fato. Isso em relação às ruas. Em relação aos centros de treinamento, em relação ao esporte adaptado, a gente pretende mostrar quem realmente está trabalhando, quem está na linha de frente. Né? Eu costumo dizer que o local que a batalha de verdade é aqui, né? CMPD. Né? Você vê a realidade das pessoas que realmente estão correndo atrás, essa estrutura que existe. Né? E eu passei por aqui, estagiei aqui antes de virar professor de educação física. Então a ideia é a gente ir para as ruas, arregaçar as mangas e mostrar aquilo que você falou. Existe muita teoria, mas pouca prática. E a gente vai mostrar as pessoas que estão na linha de frente mostrando essa prática. Vai mostrar o que a gente tem de verdade. Para você ter uma ideia, né, o CPB ele começou em Niterói. Né, a primeira sede do CPB ele foi em Niterói, no Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia, nós só fomos ser o treino, o centro de treinamento, né, de excelência, né, do Comitê Paralímpico Brasileiro em São Paulo. Ele ficou pronto em maio de 2016, para você ter ideia. As políticas são transversas. Para você ter uma ideia, vou citar o meu exemplo. Eu fiz judô, karatê, capoeira, vôlei, basquete, atletismo, fui atleta do Flamengo, mas tudo eu comecei na escola. A escola Reverendo Martin Luther King, hoje é a escola municipal ali na Praça da Bandeira. Ali encontrei um professor, não esqueço o nome dele até hoje, eu tinha 10 anos de idade, o professor Clóvis. A gente só queria jogar bola. A gente fazia bola de meia, chutava garrafa. A gente não tinha essa facilidade para ter bola para jogar. Então a gente inventava a bola. E a gente só queria jogar bola, educação física. Encontrei um professor que fez a gente fazer tudo. Quer jogar bola? Aí tem que conhecer a regra do futebol de salão, que era uma quadra lá na escola. E até hoje. Estive lá um mês atrás visitando a escola. E falou, se souber jogar na regra, vocês vão jogar futebol. Se não souber, vai vir aprender. Ele levou a gente para a sala de aula para ensinar a regra. Que deu a bola, a gente saiu jogando, peladeiro, saiu jogando igual maluco para lá e para cá. Ele parou em 5 minutos. Esquece. Vamos para a sala de aula com o livro de regras para aprender as regras do futebol de salão. Educação física sentado na cadeira. A gente, né, para morrer com aquele professor. Todo mundo odiava ele. Professor, não sei o que, porque os outros professores davam a bola para os garotos, um elástico para as meninas, estava feita a aula de educação física. Era o que a gente queria também, mas ele fez a gente entender que o esporte era muito maior. Com esse cara eu aprendi a marchar, que eu não aprendi no quartel, aprendi com ele na escola, a partir dos meus 10 anos de idade. E esse cara me ensinou o que era atletismo, o que é o aquecimento, tá? Aquele aquecimento, polichinelo, abdominal, professor Raiz, abdominal, flexão de braço,
Tudo isso eu aprendi com esse professor. Ele fez a gente aprender vôlei, aprender basquete, tudo. E a gente não queria. Imagina aquela guerra que a gente tinha com ele. Odiei ele por muito tempo, até entender o que ele estava fazendo ali. Então, um olhar especializado de um professor pode fazer toda a diferença. Ali fui participar do intercolegial, o projeto da Fundação Roberto Marinho, fui atleta medalhista, viajei. Primeira viagem eu tinha 12 anos de idade, fiquei uma semana em São Paulo competindo no Morumbi, hospedado no Pacaembu. Aqui tem oportunidade de circular por lugares e fui convidado pelo Flamengo, fazer parte da equipe de atletismo lá, por um olhar de um professor na escola municipal, fazendo o trabalho dele. Ele está nas escolas hoje para ver como é que está. E essas crianças que estão na escola hoje, os deficientes, as escolas estão adaptadas para receber? A gente vai falar de agente de apoio. Esse professor de educação física está preparado para inserir e incluir esse aluno com deficiência no mundo do esporte, na educação física? Vamos lá. A gente não tem ainda acesso, eu estou tentando batalhar isso para conseguir os números, tanto do estado quanto do município, de professores. Lembrando que eu não consigo os números da cidade. Imagina dos outros municípios fora da cidade do Rio de Janeiro. E aí você tem colégios com mais variado modelo arquitetônico. E nem todos estão preparados para atividade física. Alguns são considerados escolas de aplicação, então não tem nem quadra. Alguns têm quadra, mas não tem material esportivo. Alguns têm a quadra, mas tem degrau. Tá? Como é que eu sei disso? Através de informações de algumas pessoas que trabalham na área do esporte e falaram para mim, e tem gente que já confidenciou para mim que não tem treinamento nem de reciclagem desses professores. A ideia é tentar fazer programas para a gente conseguir mostrar, né, aos nossos responsáveis e fazer uma crítica construtiva. O objetivo do programa não é bater em ninguém, é mostrar algumas realidades, e essas realidades, uma vez vistas, uma coisa é você reclamar, né? Uma coisa é você fazer uma explanação do problema e você tentar achar solução para ele. As soluções existem. Primeiro seria a reciclagem. Uma coisa também que a gente tem que falar é da Lei Lucas, nosso querido Savelli, né? Que é o curso de primeiros socorros e o curso de ressuscitamento em caso de algum problema cardíaco, né? O professor também tem que ter, os profissionais da área de educação tem que ter. Imagina, você vai fazer uma atividade, vai fazer um aquecimento, a pessoa começa a passar mal, tem um mal súbito, você precisa, né, fazer uma técnica de ressuscitamento. Como é que está isso? Né, a gente tem que, né, quem a gente procura? Então, assim, o programa, ele pretende mostrar essas realidades para que as pessoas possam ter noção de realmente como está, né? Agora a gente vai depender também das nossas autoridades. Eu queria aproveitar aqui, mesmo sendo entrevistado, te fazer uma pergunta. Você, como professor de educação física deficiente, por que a gente não encontra esse professor deficiente na grade escolar? Excelente pergunta, e vou fazer algumas pontuações que pouca gente sabe. Eu sou o único professor deficiente hoje no estado do Rio de Janeiro com o meu CREF com isenção. Nós temos outros professores, mas por quê? Eu bati na porta do CREF e pedi isenção, expliquei que eu não ganharia o mesmo que um professor normal. Eu trabalhei 5 anos, para quem não sabe, na Companhia Atlética. Existe uma matéria na faculdade chamada Educação Física Adaptada. Na grade hoje, dependendo da faculdade, que é de 4 a 5 anos, você só tem um período de 6 meses para fazer essa matéria. E essa aula, muitas vezes, ela não é prática, ela é teórica. E a prática seria você estar presente com alguns deficientes e interagir com eles no ambiente ou de academia ou no ambiente, né, que a gente chama de ginásio, né? Porque a educação física ela tem os dois ramos, né? Você tem um ramo da educação física escolar e o ramo da educação física de alto rendimento, que aí ela inclui academia, o fitness, o wellness, né?
o professor de alto rendimento para esportes a níveis estaduais, a níveis sul-americano, mundial, olímpico e paralímpico. Essa experiência só vem com a prática. E é justamente isso que a gente está falando. O problema é quem está dando essa prática, como ela chega. Então a gente vai precisar cavar e chegar às pessoas chaves, né? No meu caso, eu já era atleta. E aí eu virei para-atleta, né? E nisso que eu virei para-atleta, eu aproveitei o período que eu levei na faculdade, que eu entrei normal e acabei ficando deficiente no meio da faculdade, para cientificar tudo que eu havia passado. Então, eu trouxe uma prática, né? Uma vivência, que muitas vezes eu tive que bater nas portas e algumas portas eu tive que passar por cima. Por exemplo, quando eu estava fazendo fisioterapia, para eu poder voltar a fazer musculação, eu tive que provar que eu teria condições, né? Então, eu tive que provar que eu poderia fazer uma transferência para determinada máquina, para fazer determinado peso, determinado exercício, porque é um processo a longo prazo. Então, assim, e essa prática só vem quando você mete a mão na massa. E você também, o querer é poder, né? Então, essa é a problemática que a gente tem. Existem alguns professores deficientes? Existem. Tem alguns trabalhando em academia, tem alguns trabalhando com para-atletas, tem alguns que estão calcando o caminho da faculdade porque se apaixonaram e são para-atletas, né? E a gente não sabe como é que o mercado vai abraçar eles. A gente pretende mostrar essas pessoas aqui, mas também depende, algumas delas. Tem pessoas que eu já procurei, aí eu vou ver minha agenda. Você vai ver a sua agenda e não entende que, né, você está aqui com uma TV, você está com uma ferramenta, né, de inclusão social, que é a televisão, encara a televisão como uma ferramenta de inclusão social, e ela mostra uma imagem, né, do que é real, do que é venal, né? Existe uma frase que é histórica, que ela foi dita na Segunda Guerra Mundial, que eu adoro essa frase. Foi para um fotógrafo de guerra americano. Ele diz que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Não? E a TV é a grande percussora disso. A gente viu o homem e a lua, viu já coisas históricas através da TV, algumas boas, outras ruins. E a ideia com o programa é justamente essa. E eu vou te passar, né, se você tem mais alguma pergunta que eu acho interessante até para eu poder responder e a gente mostrar para que o programa veio, alguns números da paracanoagem que as pessoas não sabem. Posso te falar? Claro. A paracanoagem, para vocês terem uma ideia, ela ganhou nessa Paralimpíada 4 medalhas. E foi o melhor resultado de paracanoagem de todos os tempos. Todos esses atletas que foram medalhistas treinaram no mesmo tempo que eu, dividiram raias comigo. Eu quero parabenizar o Luiz, né, o Carlos Cardoso, que era o número 1 da canoa, né, e agora, porque eu era da classe A, né, você tem 3 classes na paracanoagem. A classe A, que seria de atletas com um grau elevado de mobilidade, né, e você tem a classe que seria V2, que é atletas que conseguem ter uma boa movimentação de tronco, né? um bom desempenho, e a 3 geralmente é de amputados ou biamputados. Ele foi, na verdade, campeão no KL1, né? Campeão não, ele foi prata, né? Está aqui o resultado, ó. Luiz Carlos Cardoso, prata nos 200 metros, olha o tempo que ele fez, né? Ele fez um tempo de 44,53, né? Então a diferença dele para o campeão olímpico, que foi de 44,53, o Peter Kiss, que é húngaro, foi de 46,42, né? Olha a diferença, centésimos, né? Então, assim, pra você ter uma ideia. E a gente teve também a dobradinha na classe de VL2, né? Com o Cowboy. Para quem não sabe, o Cowboy, ele é bicampeão da prova dos 200 metros, e junto com ele foi o Igor Torfini, né, que é atleta brasileiro também, que foi medalha de prata. E na classe L3 a gente teve, né, o Miguel Rodrigues, que foi medalha de bronze. Então você, pelos tempos que eu estou te mostrando, você vê, fazer 200 metros em 46,42. Imagina isso.
fera, né? Só fera, muito treinamento, muito empenho, muita dedicação para chegar a esse nível de atendimento aí. Sandro, sei que está terminando aí o programa, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre, não sou um especialista no paradesporto, mas sou um curioso, sou um apaixonado pela deficiência, seja ela qual for, qual vertente ela seja, o esporte, na educação, na saúde, seja qual tipo for. Esse é um objetivo de vida que eu tracei para mim, depois dos meus 50 anos de idade. É que a minha batalha todos os dias, fazer eu acordar todos os dias, ir para a rua com disposição. Aqui eu falo, vou lá, vejo o Gabrielzinho, vejo nosso amigo Tubarão, grande Tubarão, nosso amigo lá, e vejo essas pessoas. Isso não deixa eu me deprimir em casa, não faz eu ceder a minha hipertensão, né? Não me deixa ficar depressivo, não me deixa ficar triste, e me dá disposição todos os dias para levantar e trabalhar. De manhã eu perco um tempinho do meu tempo para ver essa galera que me dá muita disposição para ir para a rua, fazer o que deveria ser feito. Então, agradecer ter esse programa aqui, tirar o pessoal da invisibilidade, falar dessas pessoas. Ninguém falou desses companheiros que estão aí, ninguém sabe para chegar lá, fazer dobradinha, a Olimpíada, chegar até a França. Ninguém sabe como é que foi para chegar na França. Eu vi o sacrifício de todas essas pessoas, é muito interessante você falar isso. Eu vou dar algumas considerações para o público que está assistindo a gente aí na Web TV. O objetivo do programa, como o Luiz acabou de falar, é mostrar e dar voz não só aos invisíveis, é mostrar que para chegar no pódio, você vencer, é todo um caminho, né? Para a gente estar aqui não foi à toa, né? Primeiro de tudo, para ser campeão no esporte, tem que ser campeão na vida. Com certeza. Ultrapassar os limites, as barreiras, a invisibilidade, a falta de inclusão, a falta de acessibilidade, a falta de tanta coisa, né? Então, quando chega naquele pódio, para mim aquilo ali é o pódio da vida. Com todas as dificuldades que eu venci. Olha onde eu estou. Está me fazendo lembrar quando eu fui campeão mundial. Quando eu fui campeão mundial, pensei tudo isso. Aí você vê que na verdade é o primeiro degrau que você está calcando. Porque se você quiser continuar nesse grau de excelência, né? E aí faz lembrar uma frase que é muito bonita de Muhammad Ali, né? Ele diz que o campeão ele não é feito na academia, ele não é feito nos treinos. Ele é feito na visão, na vontade, na disposição, né? E é isso que faz o verdadeiro campeão. Eu tenho uma frase para mim, para encerrar aqui minha fala aqui falando sobre isso, que é um exercício de vida que eu passei a ter, que fala que força, foco e fé. Sem força de vontade, sem foco naquele objetivo que você quer alcançar e sem fé a gente não chega a lugar nenhum. Com certeza. Então todas as minhas participações estão falando isso, força, foco e fé, que é o que move a minha vida hoje. Obrigado pela oportunidade, irmão. Nada. Olha só, galera, você que está assistindo o programa aqui, né, TV Inclusão, lembre-se que esse é só o início do programa. O objetivo nosso é mostrar, como já foi salientado aqui no programa de hoje, todas essas realidades, todas essas possibilidades. Se você tem alguma ideia e quer se juntar a nós, procura a gente aqui na SMPD. Estamos aqui na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Clica no Google, pega o endereço, vem com o coração na mão e aqui você vai ser abraçado e vai ver o que é inclusão de verdade. Então procura a gente na Web TV, TV Inclusão, com você sempre a partir de hoje. Um abraço, estamos juntos aí. Foco, força e fé. Um forte abraço.